Boa noite a todos. Meu nome é Robson Júnior Rodrigues e o meu tema é a análise comparativa entre metodologias construtivas, o steel frame versus a alvenaria convencional. Bom, a técnica de construção com tijolos e empilhamento de rochas e pedras, ela data desde 10 mil anos antes de Cristo, lá no Egito Antigo, com a construção das pirâmides, já era utilizado o empilhamento de rochas, que seria a alvenaria. A alvenaria convencional, ela consiste na construção que emprega estruturas de fundação, pilares, vigas e lajes de concretos que são moldados por meio de formas de madeira. E com o objetivo de aumentar a produtividade, reduzir resíduos e, e ter uma produtividade maior e mais elevada, foi introduzido um novo método construtivo chamado Light Steel Frame, que nada mais é, a junção de perfis metálicos galvanizados, formando uma estrutura autoportante. O objetivo do meu trabalho é servir como um guia para engenheiros na seleção do melhor método construtivo, apresentar as principais características entre os dois métodos construtivos e, juntamente, analisar e relacionar toda a sua produtividade, custos e outros comparativos. E, no final de tudo, determinar a opção mais adequada para as construções contemporâneas. A alvenaria convencional. Bom, ela é feita por uma estrutura de primeiro momento formada pela fundação, seguida por vigas, pilares e lajes, tá? Assim como visto na imagem, e depois é feito o fechamento dessa estrutura com a alvenaria de vedação, que é o bloco cerâmico assentado com a argamassa. Junto com isso, tem o revestimento de chapisco, emboço e reboco, depois a cobertura, utilizando telhas cerâmicas ou outras variedades de cobertura também, e depois as instalações, que devem e precisam ser integradas junto com o projeto arquitetônico dessa edificação. Bom, a alvenaria convencional ela tem por finalidade a divisão dos espaços e preenchimentos dos vãos dentro dessa estrutura, e a sua utilização, a sua capacidade de se adaptar por essa capacidade, ela pode ser utilizada em diversos projetos. O seu propósito principal é a proteção contra elementos externos, como chuva, ventos, sol e entre outros. Bom, alguma das vantagens da alvenaria convencional é a capacidade de se adaptar a uma variedade de projetos, como já dito. Futuras reformas são simplificadas, né? Porque a vedação dos blocos cerâmicos não implicam e não prejudicam a estrutura em si. A facilidade também de produção realizada em loco, no próprio canteiro, é uma vantagem também e tem que ser considerada. Também tem a boa estanqueidade da água e boa resistência do fogo, juntando com a grande durabilidade desse método construtivo. Dura anos e anos e é utilizado, né, na maior parte das escolhas de construção aqui do Brasil. Bom, algumas desvantagens é que é um sistema tradicional, é um sistema artesanal, feito de forma artesanal. Também tem baixa produtividade, ela é feita de forma mais demorada e, junto com isso, necessita de uma maior quantidade de mão de obra ali para ter uma produtividade maior dentro da construção da edificação, enfim. Também baixo nível de industrialização, elevado tempo de construção, né, por conta da baixa produtividade, e geração de entulho excessivo, causando impactos ao meio ambiente. Bom, agora falando sobre o Light Steel Frame, tá? A sua, o seu surgimento foi lá no século XIX, onde a população necessitava de métodos mais rápidos, métodos construtivos mais eficazes e de baixo custo, né? Que estivessem disponíveis naquela região. E de primeiro momento foi desenvolvida a construção em madeira, que se chama wood frame. E por conta da exploração das florestas, foi
na Segunda Guerra Mundial foi substituído pelo aço galvanizado. Já no Brasil, a introdução do light steel frame foi lá em 1998. A estrutura dele é feita comumente por um radier, né, na fundação. Junto a isso, é colocado em cima desse radier uma estrutura de perfis metálicos, né, de aço galvanizado, formados a frio lá na indústria e já projetados e dimensionados para encaixar ali naquela região. Dentro desses perfis, a gente consegue colocar fitas metálicas em diagonal para fazer os contraventamentos e agir contra as forças horizontais. De revestimentos, existem uma variedade, né? Também são feitas. é, o steel frame, ele na verdade é composto ali pela estrutura e depois, para fechamento desses painéis metálicos, a gente tem uma variedade de outros materiais, como placas cimentícias, placas de madeira e entre outros. A laje também, da mesma forma, existem alguns materiais específicos para serem feitos ali, tá? E os revestimentos das paredes também, paredes externas e internas. Bom, a cobertura ela pode ser feita de steel frame também, assim como outros tipos de materiais, sem problemas nenhum. Ela adota vários tipos, né? E tem uma variedade muito grande. A escada também, as escadas são de steel frame revestidas com placas de OSB, que são madeiras, né? Ou também placas cimentícias. Já as instalações, elas são feitas de forma mais eficaz, mais fácil, pois lá no, na, constru- na industrialização do steel frame já são colocados furos na estrutura que facilitam a passagem de tubulações de hidráulica e de elétrica também. Bom, as, o steel frame ele tem diversas vantagens, eu vou citar algumas delas, como o menor prazo de execução, por conta de ser uma estrutura feita de industrializada, ela tem um menor prazo e chega na obra, ela é transportada para a obra e assim na obra ela só é montada, então é muito mais rápido comparado à alvenaria convencional. A edificação é sustentável, não tem resíduos de obras, não causa maus ao meio ambiente, garantindo qualidade, tem uma maior precisão na execução também, né? E assim como a alvenaria tem também a sua resistência e durabilidade, tá? As desvantagens são a escassez de mão de obra por não ser uma metodologia muito famosa. Junto a isso, o obstáculo cultural. As pessoas do nosso país, do Brasil, eles utilizam comumente a alvenaria convencional, né? E isso é uma desvantagem para o steel frame. Junto a isso, restrição de altura, podendo ser construído até 3 metros de altura, tem um desempenho térmico não tão bom e aberturas excessivas de vão, ele não acolhe muito bem, né? Bom, análise dos comparativos. Fizemos algumas comparações, entre elas as principais foram em tecnologia. A alvenaria ela possibilita mudanças de layout, já o steel frame não. Dentro de custo, o custo da fundação representa aproximadamente 15% do total da construção na alvenaria. Já o custo da fundação no steel frame é reduzido em até 7% comparado à alvenaria. Os prazos, a alvenaria é uma construção muito lenta. Já no steel frame, a redução de tempo é de 38,21 vezes, né? Dentro das etapas, a estrutura é robusta, a alvenaria. Já o steel frame é uma estrutura leve. E fatores ambientais, a alvenaria tem um desperdício alto de matéria-prima e já o steel frame ele tem uma diminuição no consumo de água e não tem um desperdício de materiais por ser feito em industrializados. Considerações finais. As metodologias construtivas, elas são poucos exploradas aqui no Brasil, tá? Causando uma desvantagem, né, para o steel frame. Foi observado também uma escassez de artigos disponíveis e plataformas falando sobre esse assunto. Eu quis até trazer aqui.
O steel frame apresenta vantagens como um curto prazo de execução, menor impacto ambiental e baixo custo de manutenção. Já a alvenaria convencional destaca-se por seus pontos fortes, né, é, amarrados na cultura nacional e especialmente também por ter a facilidade de encontrar insumos e matéria-prima, mão de obra também dentro do território brasileiro. Bom, como consideração final também, existe a questão de quando o Light Steel Frame ele é adotado em maior escala e alta demanda, ele torna-se economicamente viável. Então, ele pode ser até integrado aos programas governamentais para atender necessidades habitacionais. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida seria uma opção muito boa de adotar o Steel Frame. Gente, muito obrigado a todos e é isso.